Pois é, gente, muito boa noite. Já tá um debate aqui. Miller, Celso, eu, já tá uma brigaiada danada. Então, você que está do outro lado da telinha, se prepare, essa galera sensacional tá ligadinha no Gazeta Esportiva. O programa hoje vai ser bem bacana. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Miller. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Muito bom. Olha, no programa de hoje nós teremos a atualização das notícias da paralisação do Campeonato Paulista e a preparação das equipes para a sequência da temporada em meio a esse clima de incertezas. Certo mesmo é que a bola não para, pelo menos por enquanto, né, nas competições nacionais e internacionais. E o Santos entra em campo logo mais para encarar o Deportivo Lara lá na Venezuela. E amanhã tem o Corinthians pela Copa do Brasil. Tudo isso para você depois das dicas. Muito bem, nós estamos de volta, ainda sem uma definição sobre os rumos do Campeonato Paulista. Na noite desta segunda-feira, o Ministério Público de São Paulo se manifestou contra a realização dos jogos durante essa fase mais restrita, né? E na manhã de hoje, o governo de Minas Gerais vetou a realização de partidas de outros estados lá, o que já provocou o cancelamento do duelo entre São Bento e Palmeiras, que aconteceria amanhã no estádio Independência, em Belo Horizonte. Com cada vez menos opções, a Federação Paulista divulgou uma nota no final dessa tarde, informando que pretende manter sim a tabela sem alterações, levando os confrontos para outros estados e que pode até entrar na justiça para garantir a continuidade da competição. Diante de tudo isso, quero saber de você que está aí do outro lado da telinha e, claro, dos nossos comentaristas. Qual equipe pode ser mais beneficiada com uma possível suspensão dos jogos? Né? Porque Corinthians, Palmeiras, Santos ou São Paulo, vocês lembram que ano passado o São Paulo estava voando, aí veio a pausa, né? Aí o time teve uma queda quando retornou e depois ele voltou a melhorar. Então agora eu passo para o Celso. E por outro lado, o Corinthians estava muito mal, ameaçado de rebaixamento, fez a pausa, se recuperou e acabou fazendo a final do Campeonato Paulista. Verdade. Só que, assim, nessa temporada, lá eram 2 jogos, né? É muito difícil você falar quem pode... Sabe o que eu vou dizer? Eu vou votar. Quem pode ser mais prejudicado? Eu acho que pode ser muito bom para Santos e São Paulo, para que os novos técnicos tenham tempo de conhecer o elenco. E o Palmeiras também, porque o Palmeiras, na verdade, eu acho que é o Palmeiras deu férias para metade dos jogadores. Então, e está jogando aí com o time reserva, que está ganhando, diga-se de passagem. Por isso também, o Palmeiras. Mas acabam voltando os jogadores e o Palmeiras acaba se fortalecendo. Não, só pode votar em um, Celso. Palmeiras, Miller. Quem se beneficiaria? Quem que presta, se tiver essa suspensão aí, que time se beneficia mais? Eu acho que o São Paulo. Porque, como você falou, tem um treinador que ainda não conhece muito bem os seus jogadores e vai ter tempo para treinar, quer dizer, para colocar a ideia dele de jogo, quer dizer, então esse somatório de coisas, para um treinador, essa parada é boa. Legal. Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto lá. Você pode usar também o nosso QR Code que aparece aqui do ladinho. E manda também o vídeo pelo WhatsApp, 11 99479 1633. Esse verdadeiro pesadelo provocado pela pandemia do novo coronavírus parece que não acaba nunca, né? Parece que não. É capítulo atrás de capítulo, DVD atrás de DVD. Vamos acompanhar um breve histórico dos efeitos da Covid-19 no mundo do futebol brasileiro com essa reportagem especial do Jonas Campos. Há exatamente um ano, o calendário do futebol brasileiro era interrompido por causa da pandemia. Após mais de 3 meses sem jogos, a bola voltou a rolar no Campeonato Carioca, no Maracanã, que além da partida entre Flamengo e Bangu, era sede de um hospital de campanha. Mesmo com um alto número de mortes em diversos estados do país, o futebol voltou, contestado de um jeito bem diferente do habitual, sem torcida, sem festa, com um clima nunca antes visto. Aqui em São Paulo, o Corinthians e Palmeiras, que marcou o reinício do Campeonato Paulista, foi talvez o mais triste da história do derby. As adaptações foram muitas para jogadores, funcionários, jornalistas. Mesmo com protocolos, os surtos nos elencos de grandes times do país foram recorrentes, como o Palmeiras, que chegou a ter 19 jogadores contaminados. Na estreia do Campeonato Brasileiro, o Goiás, com 10 infectados descobertos de última hora, não entrou em campo contra o São Paulo em Goiânia.
Na Série B, o meia Valdívia, defendendo o Avaí, chegou a jogar o primeiro tempo inteiro contra o CSA e no intervalo foi informado que estava com Covid. Brechas em um protocolo até hoje questionado, ainda mais no país que voltou ao ápice da pandemia. Em menos de um ano, as discussões sobre uma nova paralisação do futebol ganharam força, se tornaram inevitáveis. A começar pelo desabafo do técnico Lisca do América Mineiro. Nosso país parou, gente. Não tem lugar nos hospitais. Eu estou perdendo amigos treinadores. Não é hora mais, cara, é hora de segurar a vida, velho. Aqui no Mineiro, tudo bem, é mais perto, mas vai pegar uma delegação do Sul e levar para Manaus, como que vocês vão fazer isso, gente? Futebol é o local mais, não que seja 100%, mas é o local mais seguro. Então a gente está fazendo até, entre aspas, um benefício, um favor para o povo, porque no momento que a gente trabalha, nós estamos arriscando também. Mas no momento que a gente joga, é um motivo para o torcedor de qualquer clube ficar em casa para poder assistir uma partida de futebol. No estado de São Paulo, na semana passada, a pressão feita pelo Ministério Público incentivou o governo a paralisar o Campeonato Paulista. A nível nacional, a CBF segue apoiando a continuidade do futebol. Vimos um futebol controlado. A curva epidemiológica dentro do futebol, relacionado com a curva ocorrendo nos estados e no país, ela ficou dissociada. Quer dizer, nós não seguimos aquela curva. Então, houve uma demonstração inequívoca do que o futebol realmente não gerou absolutamente nenhum tipo de complicação para aqueles que praticavam a sua atividade. Mas as contestações continuam por parte de médicos e até pelo sindicato dos atletas. Será que vai ter que morrer alguém em campo para que os protocolos mudem? Você aí na Gazeta, se você acusa, se você testa positivo, quem conviveu com você também tem que ficar afastado durante 14 dias. No futebol, não. No futebol só tira o pessoal, né, que testou positivo, o resto continua. Quer dizer, mesmo que eles estejam assintomáticos, eles estão proliferando o vírus. Esse é o problema. Isso que a gente viu lá no Campeonato Brasileiro. E a CBF não quer mudar isso. Um ano no mesmo pesadelo. Quanta coisa, né? Imagina então para o clube que, em meio a toda essa tristeza, viveu uma das temporadas mais vitoriosas de sua história. É o que a gente vai mostrar amanhã aqui no Gazeta Esportiva. Pois é, né? Que situação. O ano passado, aliás, dia 17, acho que a gente estava estreando... Hoje é dia 16. 16, a gente estreou o Plantão da Saúde, acho que dia 18. Eu vou puxar aqui. Acho que a gente estreou o Plantão da Saúde no dia 18 de março, se não me falha a memória. Mas vamos lá, só para você ter uma ideia da situação da pandemia hoje. 19 de março, Celso. 19 de março. Uma hoje é 16, ainda não completou um ano que nós iniciamos aqui o Plantão da Saúde. Dessa mesma data, no ano passado, estavam morrendo no Brasil todo cerca de 600 pessoas por dia. 600 pessoas. Hoje, mais de 600 pessoas estão morrendo só em São Paulo. Só em São Paulo. Aqui não é, são dados, são números que eu estou oferecendo para vocês. Então não é para criar nenhuma histeria, nenhum medo, é só uma realidade que mostram que as pessoas precisam refletir sobre a pandemia e sobre os cuidados na pandemia. Sinceramente, eu fico até constrangido da gente ficar discutindo aqui, é que é a nossa área. Se para ou não para. Se para ou não para, o futebol. Enquanto a gente está vendo pessoas e mais pessoas, e aí cada vez mais perto de nós, esperando uma vaga num hospital. Pessoas com outras doenças, que não Covid, que estão sem leito porque não tem UTI, não tem leito de internação. Pessoas que estão com a Covid, com problemas de respiração, que não tem leito e não tem UTI à disposição. Quer dizer, então a coisa é muito grave. E a gente está discutindo se o futebol volta ou não volta. Diante da gravidade do tema, e considerando que nós discutimos no ano passado, por longos 4 meses, ouvindo especialistas, parece que está tudo normal no Brasil.
parece que está tudo normal no Brasil. Ah, que protocolo funciona, que protocolo não funciona. Se protocolo funcionasse 100%, nós não teríamos 20 casos de Covid no Corinthians. Recentemente o São Paulo me lembrou aqui, o Miller, só 3 casos, mas tivemos 3 casos agora. Tivemos também o Tietchan no passado e mais um outro jogador. Também. No Palmeiras um surto. No Santos o Marinho não vai jogar porque pegou Covid. Só que a gente está falando de atletas e atletas, a ciência, a academia informa que são mais fortes, só que são atletas, só que são comunicantes. Eles passam para outras pessoas. Isso é importante, Miller. E a outra questão também é a da nova cepa, que é a mais forte de todas, que surgiu aqui no Brasil, que é o que está predominando agora, porque o pessoal, por exemplo, olha o que aconteceu. Um colega meu, ele foi para Manaus fazer um trabalho em fevereiro, e ele falou que quando ele voltou de avião, ele falou, o avião inteiro, todo mundo estava doente, vindo se tratar aqui. Quem podia vinha se tratar em São Paulo. Então, quer dizer, essa nova cepa já veio para São Paulo também, e ele, inclusive, pegou e ficou muito mal, sem comorbidades, nada, super jovem. E essa nova cepa, ela é muito forte com quem não tem comorbidade, quem é jovem também, com criança, ela não está olhando nada disso. Então, essa é uma questão que, se a pessoa não desenvolve empatia, né? Não atinge gente jovem. Não é assim. Não é assim. Você tem família, você tem sua mãe, sua avó, seu pai, e se você me permitir passar a bola para o Miller, muito rapidamente, Miller, tem que a discussão um pouco, que se tem é sobre parar o país. Outra coisa, queria mandar o jogo para Minas. Entrou na fase roxa. Roxa? Nem sei que é a fase Pior roxa. Que a fase vermelha de São Paulo. Miller, fala, Miller. Olha, Michele, assim, eu sou a favor de parar tudo. Inclusive o transporte. Eu também. Porque não adianta você ter 1 milhão de pessoas no metrô de São Paulo. Eu sou dessas aí. Fecha tudo. Se é pra fechar o futebol, acho que fecha para tudo. Na situação que está, não pode sair na rua. Exatamente, não tem leito nos hospitais. Uma semana, 2 semanas? Gente, não é para sempre não, viu? É uma semana. 15 dias, lockdown, fecha tudo, 15 dias. Sem transporte também. Olha, ao longo desse ano, infelizmente, não faltaram jogadores dando mau exemplo no combate à proliferação da doença. O caso mais recente foi o do atacante Gabigol, do Flamengo, flagrado em um cassino clandestino, furando as medidas restritivas adotadas pelo governo de São Paulo. Vamos relembrar esse e outros casos na reportagem do José Paes? Que ninguém aguenta mais ficar em casa durante esse período de pandemia, isso a gente já sabe. A galera tá, de saco cheio. Só que daí a dar uma passadinha num cassino clandestino, achando que ia jantar com os amigos, mesmo com os restaurantes de Sampa todos fechados para atendimento presencial, vê que o rolê é errado, é contra a lei e ainda assim continuar no recinto da jogatina, aí não dá, né? Ainda bem que você já pediu desculpa, Gabigol. Mas, verdade seja dita, não foi apenas o cracaço do Flamengo que pisou na bola e deu mau exemplo na quarentena. Se liga. Em novembro do ano passado, o atacante Marrone e o meia colombiano Borreiro, ambos do Atlético Mineiro, foram flagrados em uma festinha numa boate próxima à cidade de Belo Horizonte. Os dois foram reconhecidos por torcedores do Galo, que também não tinham nada que tá lá. A notícia se espalhou rapidinho pelo Zap Zap e aí, alguns membros da torcida Galoucura, principal organizada do Atlético, brotaram no local para tirar satisfação com o Marrone e com o Borreiro. Climão danado. Você tá ficando doido, irmão? O time disputando o brasileiro aí, o que é que foi, irmão? Outro que acabou sendo pego no pulo no baile funk foi o zagueiro do São Paulo, Arboleda. Em outubro de 2020, um vídeo em que o jogador aparece curtindo o batidão, sem máscara, deu pano pra manga nos bastidores do Morumbi. Depois de uma análise do departamento de futebol e da comissão técnica, o equatoriano acabou multado pelo São Paulo. O jogador tá presente com nós aí no Mané. Quem também deu mancada recentemente foi o trio Jô, Otero e Gustavo Mosquito, do Corinthians. Logo depois da vitória sobre a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista, os três resolveram curtir a folga desse jeitinho aí, naqueles hotéis bacanudos do tipo resort. Vale lembrar que o Timão já teve uma série de desfalques por causa da Covid-19 nas últimas semanas. O negócio agora, meu povo, é não aglomerar, é manter distância o máximo que a gente puder uns dos outros. Tudo isso para que lá na frente todo mundo volte a ficar bem pertinho.
mais engraçado é que todo mundo falou da Covid, dele estar no cassino, desrespeitando as normas da Covid, e eu não ouvi ninguém falando que cassino é ilegal, né? Sim. No Brasil, gente. Sim, é uma prática clandestina, né? É ilegal, esse jogo é ilegal. Bom, enfim, vamos girar a nossa equipe de reportagem. Começando por ele, Osmar Garrafa, que está no CCT da Barra Funda. Tá chovendo, Garrafa? Tem novidades do mercado da bola? Boa noite. Tivemos apresentação de reforço aí no São Paulo? É isso, Michele. Boa noite a você, boa noite a todos. Não está chovendo e o trator ainda não passou. Trator, Garrafa, que trator? É que eu e o Silvestre, né? E às vezes o Zé Paz, que também aparece aqui na Marquês de São Vicente, cobertura de São Paulo e Palmeiras, sempre entre 6 e 7 passam 2 tratores. Um na primeira parte do programa e outro na segunda. Qualquer dia eu vou mostrar o trator. Ainda não passou nenhum deles aqui. É um papo bobo, mas é um bastidor que toda a equipe... o trator já passou? Não passou o trator ainda e também não está chovendo, Michele. Teve apresentação sim, foi do lateral direito Orejuela, o jogador que estava aí no Cruzeiro, Grêmio de Futebol Porto Alegrense, já foi inclusive a entrevista coletiva dele hoje à tarde, já está treinando com o grupo, e ele chega e ele vinha treinando, Michele, jogando até como lateral de origem, né? Com 2 zagueiros, só que o Crespo joga com 3 zagueiros, já disse que vai montar o São Paulo com 3 zagueiros, e essa foi uma das perguntas da coletiva. Como é que ele se vê chegando no São Paulo para jogar diferentemente daquilo que ele vinha atuando? Ele nos respondeu. Sim, eu estou acostumado a jogar de la lateral, mas se o professor precisa de mim para jogar de punta, eu faço também. Eu gosto sempre de atacar, de ajudar ao time para ir para frente. Então, o que o professor me pida, eu vou fazer para o bem do clube. E aí, Celso Cardoso, o que você acha? Bom, sobre a questão do São Paulo, da paralisação, sabe? Eu não consigo pensar em outra coisa que não seja a questão da paralisação, que é o nosso tema agora com o Moisés Cohen, que a gente vai entrevistar daqui a pouquinho. O Miller bem que falou, né, sobre a questão do Crespo aproveitar esse tempo para entrosar um pouco mais os jogadores, para conhecer um pouco mais, para fazer aquele treino que ele não teve tempo de pré-temporada, né, Miller? Verdade, o Orejuela é um bom reforço, ele foi muito bem no Cruzeiro, não foi muito bem no Grêmio, mas é um bom jogador. Bom no Grêmio eu vi bons jogos dele também? Sim, muito pouco, né? Ele teve mais continuidade no Cruzeiro, né, Celso? Sim. Mas ele é um bom reforço, é uma carência que o São Paulo tem de lateral direito, né? Acho que o Igor Vinícius é muito pouco para o São Paulo, e o Orejuela chega para ser titular, o Celso. Aí sim o Crespo pode encaixar lá os 3 zagueiros e liberar o Orejuela, até porque ele mais ataca bem do que defende. Exatamente. Garrafa, e só mais uma coisa, tem reforço chegando aí no São Paulo? Conta pra gente. O São Paulo, Michele, tem contratado pontualmente e a cada semana aparecendo novidades, né? Além do Orejuela, o São Paulo anunciou hoje o meia de 34 anos, o William, que estava no futebol mexicano. Quem é este William? Ele foi revelado nas categorias de base do Palmeiras, não é? Ele já trabalhou, inclusive, com o Muricy Ramalho aqui em 2010. O Muricy ficou pouco tempo no Palmeiras, mas trabalhou no início da temporada de 2010, foi comandado pelo Muricy Ramalho. Aí ele foi emprestado para vários clubes no Brasil e ele já está no futebol mexicano desde 2013. A nossa produção, nosso chileno aí fez um levantamento com a nossa produção. Vamos a alguns dados curiosos desse novo reforço, meio atacante William. 34 anos, meio campista, canhoto, está vindo do Toluca do México. Em 69 jogos pelo Toluca, ele teve 4 assistências, 34 passes decisivos, 49 chutes a gol, 22 foram chutes certos, 134 desarmes e 59% dos dribles certos. Esses são os números do William, que quando iniciou a sua carreira, ainda nas categorias de base, ele teve 2 infartos. Um aos 13 anos e um aos 16. Né? E aí pensou-se que a carreira seria interrompida, passou por uma bateria de exames, por cuidados médicos e, graças a Deus, ele conseguiu dar sequência à sua carreira. Aliás, na categoria de base do Palmeiras, em 2007 ele foi o artilheiro, em 2004 ele foi artilheiro da Copinha São Paulo,
marcando 7 gols. Foi a única vez que o Palmeiras teve artilheiros na Copa São Paulo. É um jogador de 34 anos, contrato até o final do ano, podendo prorrogar esse vínculo. Só complementando aí, além do William e o Orejuela, que já foram contratados, tem o Bruno Rodrigues, atacante, o Miranda. O São Paulo quer ainda um zagueiro com a perna esquerda, né, que jogue com a perna esquerda, e um outro atacante, porque tem o Pablo, mas tem o Bruno, que joga pelas beiradas, mas o Crespo também quer mais um atacante. E o Benítez, tá tudo certo, deve ser anunciado como reforço do São Paulo, só não foi por uma questão. Você lembra que eu falei que o Paulinho Boia estava envolvido na negociação? O Paulinho Boia não aceitou a proposta do Vasco e agora o São Paulo vai ter que se acertar com o clube carioca, colocando uma grana em cima para que o Benítez possa ser, enfim, anunciado. E o Gabriel Neves, volante lá do Nacional do Uruguai, negociação parada nesse momento, Michele. Nossa, não sei como o São Paulo tá fazendo, né? Não estava sem dinheiro? E é o time que está mais se mexendo no mercado. Agora, Celso... São Paulo está se mexendo, né? Para quem não esperava reforços e tudo mais, o São Paulo é o time que está mais se mexendo. Miller e Celso, William, 34 anos, o que ele fez no Palmeiras, na Copinha, nem interessa mais, que faz séculos isso daí, né? Agora, o que eu pergunto é o seguinte, ele tem acho que 69 jogos, 65 como titular... E quantos? 6, 7 gols, é isso? Não é pouco, Miller? Se ele é meio atacante, o que você acha? Não sei como é que é. Olha, Michele, não é pouco? É uma contratação bem tímida, né? Ele tem 34 anos, ele é lento, ele é um jogador que ele gosta de ficar com a bola, entendeu? O São Paulo não precisa de um jogador que fique com a bola. O São Paulo precisa de um armador que cria jogada soltando a bola na vertical. Então eu acho que é uma contratação que não vai resolver o problema do São Paulo a longo prazo. É mais para grupo, né? Exatamente. Vem para compor, não para pegar a camisa 10 e eu sou titular de todos os jogos. Até porque 34 anos não vai jogar toda semana 2 jogos por semana. Ele joga como primeiro, segundo volante. Isso. Mas estava escrito meio atacante ali. Sim. Estava escrito meio atacante. Por isso que eu estou questionando se ele vem como meio atacante, então é primeiro, segundo volante. Então ele é primeiro, segundo volante, não é meio atacante. Porque estava escrito 6 gols. Como que o atacante faz 6 gols? 7 gols, acho. 7 gols agora, em 70 Michele, se ele vem como primeiro ou segundo, primeiro volante, é pior ainda. Por quê? Porque ele é lento. Como é que faz? Para jogar no meio ali, tem que ter uma dinâmica de jogo mais rápida. Então significa que ele vai vir para o futebol brasileiro, que é 90% força, e ele não tem mais essa força de 20 anos atrás. E é muito complicado, né? Futebol mexicano, por mais que seja forte, mas não tem muita referência para poder falar. Bom, nosso contato agora é com o Jonas Campos, que está na redação da nossa Central de Esportes, já chega no nosso telão e vem trazendo as notícias do Coringão. Boa noite, Jonas. O Timão já está em Pernambuco para esse jogo de amanhã pela Copa do Brasil contra o Salgueiro? Fala, Michele. Boa noite para você, para o Celso, para o Miller, para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Já está em Salgueiro, inclusive neste momento deve estar treinando no palco do jogo de amanhã, 9h30 da noite, primeira fase da Copa do Brasil contra o Salgueiro, estádio Cornélio de Barros. Corinthians fará um único treino lá. Ontem, na chegada do time em Salgueiro, o Corinthians foi recebido por alguns torcedores que se aglomeraram ali na entrada do hotel. A maioria desses torcedores usava máscara, é verdade, mas rolou sim uma aglomeração. Os jogadores não tiveram contato direto com os fãs. Só desse jeito que a gente mostra aí na imagem, ó, o Cássio, atrás de um vidro, interagiu com os torcedores, tirou fotos aí com os fãs, mas o fato é que rolou essa aglomeração e lá em Pernambuco a coisa também está muito feia, medidas bastante restritas em relação à Covid-19, então uma aglomeração nada recomendável para esse momento. O fato é que os jogadores estão em concentração para esse duelo, primeira fase da Copa do Brasil. O Corinthians tem vantagem do empate. O Mancini tem a volta de jogadores importantes, como o Cantilho, que não pegou o São Caetano pelo Campeonato Paulista porque havia sido expulso contra a Ponte Preta, e uma leva de jogadores recuperados da Covid-19 na equipe titular. Por exemplo, o Fábio Santos deve retornar à lateral esquerda e o Lucas Piton como opção no banco de reservas, os dois laterais do Corinthians voltando. O Bruno Mendes vinha atuando improvisado nesse setor. E o Mancini, em entrevista coletiva, logo depois da vitória do Corinthians para cima do São Caetano no último domingo, falou sobre esse duelo com muito respeito com essa equipe do Salgueiro, que é o atual campeão pernambucano. Então a gente ouve agora o técnico Wagner Mancini, que sabe que a missão amanhã às 9h30
vai ser complicada. Eu espero sim dificuldades na partida. O Salgueiro sempre forma bons times, é o atual vencedor do Campeonato Pernambucano, então por isso a gente tem que respeitar e, acima de tudo, levar para lá uma concentração de uma equipe que vai para competir. Uma equipe que sabe o que é o risco de uma Copa do Brasil, onde a única vantagem que nós temos é o empate. Porque tudo é contra o Corinthians neste momento. A gente tem que fazer uma viagem longa, a gente vai jogar num campo diferente do que nós estamos acostumados a jogar, num estádio mais acanhado, muito tempo de viagem, uma parte de avião, uma parte de ônibus, mas o Corinthians, ele consegue nesses momentos se superar. A história do Corinthians fala muito forte nesses momentos. É verdade isso, né? Bom, só um exemplo aí. O que aconteceu ali quando o Cássio estava lá assinando? Aglomeração. Lá a situação tá feia, hein? Então, se fala tanto de protocolo, é o futebol. O que estava ali? Aglomeração. O que a gente viu 2 semanas atrás, quando o Palmeiras foi campeão, aglomeração. A polícia teve que ir lá e tomar atitude e tudo mais. Então, são várias questões que você precisa refletir sobre, né? Custo-benefício. Sobre o jogo, o Corinthians vai. O Salgueiro, o Corinthians tem que encarar com uma decisão, que com a bolinha que está jogando, não me surpreendo do Corinthians ter dificuldade lá, não. Michele, não, acho que o Corinthians não vai ter muita dificuldade assim. É claro que, acho que o maior adversário do Corinthians foi a viagem, né? Porque é muito longe, né, Juazeiro, né? É 500 quilômetros, né, da capital. Então eles foram de avião até lá e depois pegaram o ônibus. Então, a logística é muito ruim, entendeu? Muito ruim. Então, acho que o Corinthians ganha o jogo. Lógico, nenhum jogo é fácil, mas o Corinthians ganha o jogo. Bom, é o jogo pro Salgueiro ganhar, né? Pra conhecer aquele jogador que vai fazer os gols tudo em cima do Corinthians, sabe como é que é? Então tá bom. Agora a gente volta pra Zona Oeste de São Paulo, dessa vez acionando o Alexandre Silvestre, que tá na academia de futebol com as informações do Palmeiras. Boa noite, Silvestre. E agora, o jogo contra o São Bento pela 3ª rodada do Paulistão tem uma nova data para acontecer? Ainda não, Michele. Boa noite a todos do Gazeta Esportiva. Deixa eu tirar o óculos que está embaçando para variar. O Palmeiras se preparou para viajar hoje à noite, para jogar amanhã contra o São Bento no Estádio Independência em Belo Horizonte. Por tudo que vocês já informaram, a Federação Paulista ainda não tem uma data para esse jogo. Vai tentar levar para um outro estado ou até mesmo entrar na justiça, porque garante que o protocolo de segurança, perdão pela repetição, é seguro. Enfim, vamos aguardar. E mudança de planos por aqui na academia. O treino rolou agora há pouco, nesta tarde. Amanhã os jogadores ganharam folga. Os titulares que voltariam da folga na sexta-feira retornarão apenas no domingo. São eles o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gomes, Vinha, o Felipe Melo, Zé Rafael, Rafael Veiga, Luiz Adriano, Rony e o William Bigode. Já o técnico Abel Ferreira deve retornar, somente na próxima semana. Essa é a programação do Verdão, que está como nós, em compasso de espera, Michele. Já eu volto para falar do mercado da bola alviverde. Muito bem, Alexandre Silvestre, Celso Cardoso. Mercado da bola alviverde. E pensar que o Palmeiras tem, né, melhor elenco de São Paulo. A gente vai até fazer material, mas para mim Palmeiras e Flamengo rivalizam por todos os títulos que disputar. Embora, não sei o que o Miller pensa, o elenco do Flamengo é melhor que o elenco do Palmeiras, tá? O elenco do Palmeiras, o elenco do Flamengo é melhor do Palmeiras, e o time? E o time também. Bom, achei que você ia falar. E o time também. Mas ainda assim são as duas maiores forças. Colocaria o Atlético Mineiro, que se reforçou bastante, como terceira força, né? Mas de São Paulo, o Palmeiras de longe é o melhor elenco, o melhor time. Então tem tudo para brilhar na temporada, Miriam. Eu acho que o Palmeiras tem o melhor elenco que o Flamengo. O melhor time é o Flamengo. Não? Acho que o Flamengo continua sendo melhor que o Palmeiras, os 11, né? Como elenco, acho que o Palmeiras é melhor. Até porque está contratando ainda, né? Sim. Tem muito dinheiro em caixa e tem que fazer mesmo. Até porque essa temporada é longa, Michele. Muita competição, já não dá mais tempo de comemorar. De se alegrar pelo título que passou. Porque agora tem Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Libertadores, quer dizer, então acho que o calendário desse ano vai ser apertado para todos os grandes, mas o Palmeiras, com certeza, todo o título que disputar será um dos favoritos. Ô Alexandre Silvestre, parece que essa novidade pode gerar a saída de um jogador, é isso? Uma mudança aí na equipe? Conta para nós.
Muitas mudanças podem acontecer, Michele, mas um rapaz que falou outro dia com a gente ao vivo no Gazeta Esportiva e que chegou há pouco tempo no Palmeiras, o zagueiro Alain Pereur, que é reserva, né, entre aspas, porque o Abel gira bastante o elenco. Ele está emprestado pelo Verona da Itália ao Palmeiras até junho deste ano. Terminando o contrato dele, ele pode ir jogar no Betis da Espanha, que tem interesse nesse jogador, pode comprar esse jogador, ou para o futebol japonês. O Palmeiras tem a prioridade da compra, mas aí vai depender do interesse de desembolsar uma grana ou não. O Alain Pereur pode, portanto, jogar mais algum tempo pelo Palmeiras e ir embora em junho. O Verdão, que também está interessado, até uma indicação do Abel Ferreira, um jogador de meio de campo do Braga, que já atuou no Benfica, um português de 24 anos chamado André Horta, um jogador que faz várias funções no meio de campo, é polivalente em várias funções do meio campo, pode chegar a qualquer momento também por empréstimo. Essa é a sugestão do Abelzinho, né? O André Horta. O Pereur, que a gente entrevistou aqui na semana passada, então, olha, o Palmeiras tem a oportunidade de comprar, mas ele tem interesse do Betis e parece também do Japão. Você, se fosse o Alain, ou se você fosse o Palmeiras, você compraria? Ele foi um bom zagueiro, né? Em todas as vezes que ele entrou, ele não comprometeu, mas não é zagueiro para ser titular. Tá, agora a segunda pergunta, você iria para o Japão ou para o Betis da Espanha? O Betis, né? Sim, sem dúvida nenhuma que o mercado europeu. O mercado europeu, Mas se eu fosse o Palmeiras, eu vendia logo. Você venderia? E venderia... Não, na verdade não é vender. O Palmeiras, na verdade, ele ainda tem que comprar. Você compraria? Não, contrataria o Cuesta do Inter, que o Palmeiras está interessado. Acho muito bom jogador. E entre o Betis e o Japão, acho que vai pro Betis. Sem dúvida nenhuma. Tá na Europa. Olha, tem recadinhos do WhatsApp hoje? Tem? Boa tarde, Michele, Miller e Celso. Aqui Elias Russo, da Zona Leste. Eu acho que essa paralisação pode beneficiar a quinta força, né? Quem sabe a gente chega em primeiro. Pra cima deles, meu Santos. Boa noite, Michele, Celso e Miller. Quem vai se beneficiar mais com a paralisação dos jogos é o São Paulo, porque vai demorar um pouquinho mais para ele ir para a Série B do Campeonato Paulista. Marcos Ferreira, tá bom da Serra. Boa noite, Gazeta Esportiva. Eu acho que quem se beneficia mais é o Corinthians, hein? Porque a coisa tá feia. O time tá jogando mal, dá tempo de se reorganizar. Boa noite, a Gabriela de São Paulo. Valeu, muito legal. Bom, agora vamos com o Lucas Mussetti trazendo as informações do Santos. Com você. Boa noite, Michele. Boa noite para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. O Santos tem uma decisão muito importante contra o Deportivo Lara da Venezuela, logo mais a partir das 7h15, na cidade de Caracas. É um jogo pela partida de volta da pré-Libertadores. O Santos venceu por 2-1 na semana passada na Vila Belmiro e tem a vantagem do empate para avançar para a terceira e última fase dessa pré-Libertadores, quando enfrentaria ou Universidade do Chile ou São Lourenço da Argentina. Só de avançar para a próxima etapa, o Santos já garantiria 3 milhões de reais, além de ficar próximo de fato estar na Libertadores. Por enquanto é uma pré, o Santos não tem vaga garantida, mas ficaria a 2 partidas de estar de fato na Libertadores, 8 grupos, 4 times em cada grupo, com premiações melhores e, claro, com toda a vitrine da Libertadores. E para essa decisão, o técnico Ariel Roland mexeu no time de última hora. No treino de ontem, ele armou o Santos com 3 volantes, Alisson, Vinícius Balieiro e o Sandri. O Sandri jogaria um pouco mais avançado. Só que hoje, faltando poucas horas para o jogo, ele tira o Balieiro e coloca o Jean Mota, que é um meia de origem. Então o Santos vai no tradicional 4-3-3. O Peixe está escalado com João Paulo, Pará, Kaique, Lua Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Sandri e Jean Mota, Ângelo, Soteldo e Marcos Leonardo. Vale lembrar que o Santos não conta nem com Marinho, nem com Caio Jorge, que estão num processo de recondicionamento físico. Michele, é isso, jogo importante para o Santos que molda a temporada. Se perder hoje, está fora da Libertadores e fica só com Paulista, Brasileirão e Copa do Brasil. Beleza. Bom, e aí, dá para encarar? Tranquilo? Que dá para encarar, dá. Só que eu imaginava que o jogo aqui seria mais fácil do que foi. Né? O Santos ganhou por 2-1, mas teve problemas com o Deportivo Lara. Quer dizer, claro que o Santos é favorito, considerando time, camisa, tradição e tudo mais, mas tem que tomar muito cuidado. E como o placar aqui foi muito
enxuto, né? 2-1. Se o Santos perder lá por 1-0, babau. Mas eu acho que o Santos continua sendo titular, sendo o favorito. O favorito também acho. O Celso, até porque tem mais time, né? Claro. Titular, mas o Marinho não joga, né? Sim, mas não jogou na outra partida. Não jogou também. Então, acho que o Santos, o Soteldo jogou muito bem a última partida do Soteldo Paulistão. joga. Muito bem na Vila. Então, acho que, pra mim, o Santos é favorito. Agora, tem que confirmar seu favoritismo na praticidade. Tem altitude lá? Na Venezuela? Não tem. Lá não tem. Então tá. Olha, o Grêmio que vai encarar uma altitude com fugiu o nome do time. Ayacucho. Mas nem o Renato Gaúcho vai só o time reserva. Olha a situação nesse daí. Olha, Osmar Garrafa, diretamente do CCT da Barra Funda. Como que fica a programação do Tricolor nesse cenário tão incerto, né? Sobre a continuidade ou não do campeonato estadual, Garrafa? Olha, Michele, o São Paulo continua treinando normalmente, tendo em mente que joga no sábado. Está se preparando para jogar sábado contra o Palmeiras. Claro que hoje ainda é terça-feira, só hoje já tivemos 2 notícias novas sobre a situação do Campeonato Paulista. O jogo que seria amanhã do Palmeiras lá em Minas já não vai mais acontecer. Aí na reunião da federação, o São Paulo também apoiou a decisão da Federação Paulista de Futebol, né, de tentar uma outra praça para a continuidade do Campeonato Paulista ou até ir à justiça, né, entendendo que cientificamente o futebol não estaria no sentido de prejudicar ainda mais a pandemia. O negócio é fora de campo com os políticos e dentro de campo o Crespo continua trabalhando com o seu elenco. O Orejuela já vem treinando por aqui. Fala, gente, não é o trator não, isso aí é o Papa Móvel. Tem uns 3 caras que passam direto aqui todo dia, manda alô pra gente, pra Michele, pro Celso. Mas continuando aqui, o time continua treinando. O Orejuela, como novidade, hoje 2 jogadores não participaram da atividade, mas por contusão não. Foram 2 jogadores dispensados. Aos poucos o Crespo está dando uma folguinha para outro jogador, né, que não teve a intertemporada. Então hoje foi a vez do Daniel Alves e também do Luciano ficarem de fora. O São Paulo trabalha para enfrentar sábado o Palmeiras. Não se sabe ainda onde o jogo estava marcado para o Allianz Parque, Michele. Muito bem, Osmar Garrafa. Celso. Quando será? Quando será o jogo? Quando será? Aí vai embolar muito mais o campeonato? Mas já está tudo embolado. Já está tudo Eles não embolado, poderiam dar uma enxugada na quantidade de jogos? Mas é que tá a questão, sabe? Falta bom senso. Tipo fazer mata-mata? Eles emendaram um calendário no outro, mantiveram o mesmo número de jogos. Já foi o Abel Ferreira reclamou tanto lá no Palmeiras do calendário, do número de excessos de jogos, e eles não mudaram nada. Não, mas agora eu estava falando com você anteriormente aqui, a Federação Paulista deixará de ter 2 rodadas do Campeonato Paulista. Quer dizer, no final do mês pode voltar o Paulistão. Então dá para você encaixar essas 2 rodadas a partir de abril. Então acho que não tem problema. Para mim, né? Agora, a Federação Paulista insiste em jogar em qualquer lugar do Brasil. Muito bem, e o nosso convidado de hoje aqui no Gazeta Esportiva é o doutor Moisés Cohen, ortopedista, presidente do Comitê Médico e de Controle de Dopagem da Federação Paulista de Futebol. Muito boa noite, doutor, muito obrigada por nos atender. Gostaria que o senhor falasse para a gente quais são as perspectivas para a sequência do Paulistão. Bem, boa noite a todos. Na verdade, eu não sou a melhor pessoa para falar das perspectivas, porque isso está sendo discutido hoje, exatamente agora, entre os presidentes dos clubes e a diretoria e a presidência da federação. O que eu posso falar é sobre o protocolo médico que foi feito e discutido juntamente ao governo do Estado e com também a Procuradoria-Geral do Estado, onde foi feita uma proposta no sentido de se fazer como se fosse um sistema fechado, né, totalmente fechado, nos hotéis, nos centros de concentração, eventualmente hotel, testados antes dos jogos, depois dos jogos, e com o acompanhamento médico que esses clubes todos têm. Na vigência, na eventualidade de algum positivo, os familiares também são testados e, portanto, é um sistema mais fechado, com uma segurança muito maior do que talvez as próprias pessoas tenham estando livre, voltando para casa e se circulando aí pela cidade, né? Celso.
Doutor Moisés Cohen, seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva, boa noite. Entrevistando o representante do Ministério Público, que é quem pede a paralisação dos Jogos do Campeonato Paulista, e ele fala também com respaldo de especialistas, infectologistas, a respeito dessa nova cepa do vírus, que é diferente de quando foi estipulado o protocolo do futebol, e que por isso ele entende que o futebol em São Paulo deve parar. Qual o pensamento do senhor em relação a isso? Bem, com todo respeito, eu também, no nosso Comitê Médico da Federação Paulista, nós não falamos sozinhos. Nós temos infectologistas, temos epidemiologistas, sanitaristas, clínicos. Todas as decisões são tomadas baseadas em evidências, em resultados, e não simplesmente por nossa vontade. Eu estou apenas me baseando no fator de saúde e no fator epidemiológico, e dizer a vocês que do futebol não teve nenhuma colaboração para aumentar o número de internados, nem UTI, nem os hospitais. Para ficar mais claro e mais didático, eu diria o seguinte: nós temos duas amostras de população. Você tem a população das pessoas doentes, seja pela cepa A, pela cepa B, são doentes, são pessoas que preocupam sobremaneira. Eu também sou um médico que trabalha em hospital público, então eu entendo bem do que está acontecendo, sou sensível a tudo que está acontecendo. Entretanto, essa população doente é a população que está ganhando notoriedade, porque estão lotando os hospitais, estão lotando as UTIs, e temos a população que eu chamo B, que é a população que eu não vou dizer saudável, mas a população assintomática. Por quê? Porque pode ter muita gente dentro dessa população que não tenha sintomas, mas esteja transmissor do vírus. Exemplo, jogador de futebol. A grande, maciça maioria dos casos de PCR positivo que nós tivemos no futebol são em atletas que cursaram de forma assintomática, ou seja, sem sintoma nenhum ou muito pouco sintomáticos. Ao parar o campeonato, no meu ponto de vista, falando do ponto de vista médico, eu estaria fazendo um desserviço, porque eu estou tirando o controle 2 ou 3 vezes por semana desses atletas, estou tirando o acompanhamento que, ao dar positivo, faço os exames na família, e com isso, a ideia de fazer isso dentro de uma bolha me dá muito mais segurança, ou seja, nós estaremos dizendo que esse é um modelo, do ponto de vista epidemiológico, talvez próximo do perfeito, porque nós estamos ativamente detectando casos assintomáticos que possam ser transmissores. Então, eu não vejo onde está a falha, não podemos comparar, nós estamos comparando duas populações diferentes, doente e gente que é atleta que não tem a doença, mas que pode ser um transmissor. Eu acho que isso é que tem que ficar claro. Miller. O doutor Moisés, como fez a NBA, né, nos Estados Unidos, dá para fazer a Federação Paulista aqui no Paulistão? Sem dúvida que dá para fazer. Um modelo um pouco diferente. Os clubes que tiverem centros de treinamento podem deixar os seus atletas lá, e os lugares que não tiverem, existem hotéis que hoje estão vazios, que podem ser preparados, ou alas de hotéis preparados especificamente para isso. É uma prerrogativa que, infelizmente, a gente não pode dar, a população toda não pode ter esse mesmo tipo de tratamento, porque seria ideal. Entretanto, a gente tem condições de fazer isso e usar como uma agenda positiva, mostrando, fazendo uma campanha junto à população da necessidade de usar máscara, que é só o que se pode fazer. E todos os cuidados que são tomados, vocês conhecem muito bem o protocolo da federação, e o lockdown, como você veio na Europa, vários países com lockdown, nenhum parou o futebol. E nós não tivemos aumento de mortes nem de internações de UTI com jogadores de futebol ou com alguém do entorno que participa de uma partida de futebol. Então, uma coisa é a interpretação do Ministério Público. A gente está aqui para seguir ordens. Mas outra coisa é eu, como médico, aceitar uma determinação querendo atribuir isso ao problema da saúde e da transmissão. Espera aí, são duas coisas diferentes.
Muito obrigada, doutor Moisés Cohen, esclarecendo aqui, deixando a gente mais por dentro realmente dos protocolos e de tudo que é feito. Eu escuto o doutor Moisés Cohen e fico muito mais segura dessa questão dos protocolos e do futebol. E essa questão que o Miller levantou da NBA é bem interessante, porque aí você forma as bolhas, né? E você fica dentro daquelas bolhas. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Gazeta Esportiva, viu? Um bom trabalho para o senhor e muita saúde. Obrigado, eu que agradeço. E um abraço especial ao Miller. Se ele não lembra de mim, eu lembro bem dele. Na época de São Paulo, ele ali no DM, com dor aqui, dor ali, né, Miller? Estamos bem aí. Doutor, eu conheço muito bem o senhor, sei que você é um dos melhores médicos para cirurgia de joelho. Sem dúvida nenhuma, você é o Maradona do joelho em São Paulo. Ei, que maravilha! Pô, queria ser o Pelé, não queria ser o Maradona, queria ser o Pelé. Para mim, o Diego jogou muito. Ah, então tá bom. Valeu, doutor. Obrigado, um beijão, viu? O senhor é o Pelé, Um beijo. E o Jonas Campos volta para falar de uma inusitada relação entre o Corinthians e uma estrela da música pop internacional. É isso mesmo? Que história é essa, Jonas? Pois é, Michele, para deixar o clima mais leve, né? O Corinthians tem sim uma aliada internacional da música, uma relação cada vez mais próxima e mais vitoriosa entre o Timão e a cantora norte-americana Taylor Swift. Olha só. O Timão venceu o São Caetano no domingo, ficou bonito na liderança do Grupo A do Paulistão e nas redes sociais comemorou um outro grande feito da música. É isso mesmo, a vitória da cantora norte-americana Taylor Swift no Grammy de Álbum do Ano. Calma que eu explico. A relação entre a Taylor e o Corinthians é cercada de boas coincidências. O fato é que, assim como foi no último domingo, a cantora só venceu o Grammy de Álbum do Ano após vitórias do Coringão. Em 2014, quando foi indicada e o Timão perdeu, ela também perdeu. Nas outras 3 ocasiões, o Corinthians venceu e a Taylor acompanhou. Sinistro, hein? E a coisa vai além. Se liga nessa. Segundo o perfil Timão Dados no Twitter, o Corinthians segue invicto em jogos realizados antes e depois dos lançamentos de álbuns da cantora. Por isso, há um bom tempo, toda vez que um álbum novo da Taylor sai do forno, a Fiel já fica na maior expectativa. Aliás, será que tem lançamento de álbum pra hoje? Seria um reforço e tanto para a estreia desta quarta na Copa do Brasil. É, né, gente? Se ela lançasse um álbum hoje, classificação do Coringão estava assegurada na Copa do Brasil amanhã contra o Salgueiro. Vale lembrar, né, Michele? O Corinthians nunca, em 19 participações na primeira fase da Copa do Brasil, nunca foi eliminado, sempre passou de fase. Amanhã a bola rola às 9h30 da noite e o Mancini tem uma dúvida para esse jogo. Rodrigo Varanda com dores no tornozelo. É dúvida, a gente aguarda informações sobre o treinamento de hoje lá em Salgueiro, Pernambuco. Mi? Valeu, Jonas. Eu adoro a Taylor Swift. Bom, vamos direto com o Alexandre Silvestre, lá na Academia de Futebol. Independentemente do que aconteça na sequência do Campeonato Paulista, o Verdão deve seguir apostando na base. É isso, Silvestre? Sem dúvida, Michele. Aliás, todos os dias o que passa de garoto sub-17 e sub-20 aqui por esse portão é brincadeira. Galera muito empolgada com a possibilidade de jogar cedo no time de cima. Muitos já deram certo, tipo Gabriel Veron, Patrick de Paula. E um outro que já atravessou essa fase de base, saiu do Palmeiras, foi emprestado, Goiás, Atlético Mineiro, e retoma essa chance aqui no Palmeiras. É um cara que falou com a gente ontem ao vivo no Gazeta Esportiva. Quem é ele? Quem é ele, Michele? Eu diria que seja um primo do Periquito. Senhoras e senhores, apresentamos Rafael Elias da Silva, o papagaio, pô, centroavante do Parmeira. Papagaio na rede, eu dizia. Você da imprensa, rádio, transmissão, pode ficar à vontade para falar da maneira que vocês preferirem, né? Mas isso
É só um recomeço mesmo na minha vida que eu decidi, com a minha família aqui em casa. Renascimento de um garoto de 21 anos que já viveu altos e baixos. Chegou adolescente de tudo para jogar futsal no Verdão e marcou mais de uma centena de gols nas quadras. No campão, foram dezenas de vezes balançando as redes. Na base, titularidade, títulos, seleção brasileira. Em 2018, voando baixo, o Papagaio subiu para o profissional do Palmeiras. Renovou o contrato, mas não vingou. Foi emprestado, bateu asas e voou. Pego e punido no doping por uso de diurético, ficou na gaiola por 14 meses. Livre desde janeiro agora e de volta ao porco, ou periquito se preferir, o Papagaio está repetindo o que aprendeu nos últimos tempos. Eu não tiro como pena, como injustiçado, como nada, né? Eu tiro como uma lição de vida. A volta por cima já começou? Olha o gol dele no domingo passado. Agarrar para valer a nova oportunidade no Palmeiras. Eu acho que a palavra reserva no Palmeiras, a gente viu que não existe muito, né? No Palmeiras a gente tem uma família, literalmente, e o intuito é todo mundo se ajudar. E abraçar a filhota, prosperar junto da Manu é tudo que o Rafael Elias Papagaio da Silva quer da vida. Aqui, minha princesa. Oh, meu Deus do princesa. Ai, meu Deus, que linda! Como que ela chama, Rafael? Manuela. Ai, Manuela, dá um abraço na tia. Que bochecha. Que linda. Manda um beijo, filha. Manda um beijo. Legal, muito bom. Bacana, né? Bacana. É sempre bom. O que você falou, diretor? Fiquei olhando a Manuela, não prestei atenção em nada. É para falar enquete, né? Não, podemos descobrir. Um minuto de comentário. Então, bom, primeiro, o Papagaio tá aí, novo recomeço. Ele deveria trocar o nome de Papagaio para Rafael Miller? Não, eu acho que esses apelidos no futebol é legal. É legal, né? É lógico. Serginho Chulapa. É que ele quer apagar lá as coisas que aconteceram. Não, acho que o nome não significa que não vai apagar a sua capacidade. Ele tem força e chuta muito bem. Quer dizer, é um jogador muito promissor. E daqui a pouco, se o pessoal não da frente do bobear dele, vai ser titular, viu? Nada como bom futebol para apagar o passado que você quer esquecer. É verdade. Jogou bem, fez gol, tá tudo certo, tá nos braços da galera. E na matéria do Jonas, que falou lá da Taylor Swift, né? Você tem superstição? Você tem primeiro, Miller? Não, antes de jogar, tive. Não tem? Bate 3 vezes um pé, o outro, nada? Nunca tive. Joga com a mesma cueca? Eu não acredito sempre, em superstição. Não acredito. E você, Celso? Eu também não tenho superstição, não, mas às vezes se a camisa tá dando sorte, eu continuo com ela. Como que é? Eu não creio nas bruxas, pelo que elas ai. Entendeu? Bruxa eu tenho certeza que existe. Olha só, vamos pro resultado da enquete. Qual equipe pode ser mais beneficiada com a possível suspensão dos jogos? A maioria respondeu Corinthians. Por que será? 35% dos votos. Pode ser, né? Bom, eu acho que a suspensão acaba. Para quem... Não, quem tem técnico estrangeiro, eu acho que é melhor. Esses que estão chegando. Bom, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada, Celso Miller. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta e cuidem-se. Tchau. Tchau.